O jornalista que está recebendo o release, como que ele pode impactar positivamente ou negativamente os próximos releases que você vai enviar? Vem comigo. Vamos supor que você trabalha numa agência que tem 10 assessores de imprensa, que tem um volume ali considerável de disparo de release por mês. E aí você divulgou um release e algum jornalista do Valor Econômico denunciou esse release por abuso. E isso está sendo bastante comum. Os jornalistas recebem release, se eles acham que aquele conteúdo não é o conteúdo deles, não é o conteúdo da praça deles, não é a proposta editorial, está fora do que eles escrevem, ao invés de jogar o release fora, eles estão cada vez mais clicando no botãozinho denunciar como abuso. Ficou muito fácil isso, entendeu? E aí, vamos lá, você soltou o teu release e aí caiu lá no jornalista X qualquer do Valor Econômico e ele clicou em denunciar aquele conteúdo por abuso. Legal. O seu colega, assessor de imprensa da mesma empresa, fez a mesma coisa. Soltou um release e um outro jornalista qualquer do Valor Econômico também clicou em denunciar por abuso. O que isso está fazendo? Eles estão começando, a inteligência artificial, no caso da Microsoft, que atende o Valor Econômico, está começando a criar um histórico do domínio da sua agência com o domínio do Valor Econômico. Se essa coisa de um dia ou outro, se acontece uma frequência, um padrão dos jornalistas denunciarem os releases do domínio da sua agência como abuso, é denunciar com spam, denunciar como abuso, você começa a ganhar aquela reputação. Em alguns meses, você vai começar a não conseguir mais entregar release no Valor Econômico, porque já ficou na memória do filtro de spam que o seu release não é interessante, não é relevante para o Valor Econômico. Só que o Valor Econômico usa a ferramenta, por exemplo, da Microsoft, que atende a outras dezenas de veículos de comunicação. Os filtros de spam da Microsoft, eles não ficam fixos a um veículo de comunicação. Eles usam toda essa teia de clientes que eles atendem para classificar se o domínio da sua agência está tendo uma relevância em forma global. Então, muitas vezes, você teve alguns problemas de denúncia, de bloqueio, de denúncia de spam, igual eu te expliquei que o jornalista pode fazer no Valor Econômico, e para de entregar e-mail na Globo, por exemplo, que também é Microsoft, entendeu? Você fala, mas nenhum jornalista da Globo denunciou o release diretamente. Sim, mas os filtros de spam, ele é o mesmo filtro de spam para todos os veículos de comunicação que usam a Microsoft. E mais, esses filtros de spam, eles constroem parcerias entre eles. Então, o filtro de spam da Microsoft se alimenta de informação do filtro de spam do Gmail, que se alimenta de filtros de spam, outros filtros de spam menores. Eles se conversam, entendeu? Então, o fato de você ter uma reputação, receber uma denúncia de spam, uma marcação como denúncia de abuso em um jornalista, em um veículo, pode complicar a sua vida em trocar mensagens com aquele veículo e, num nível maior, vai te atrapalhar de se comunicar com outros veículos de comunicação. É por isso que quando vocês começam com uma ferramenta, o resultado é bacana e você vai tendo resultado e aí aquilo vai acontecendo por alguns meses e, de repente, você começa a sentir que há uma queda nisso. Por quê? Porque os filtros de spam vão ficando marcados, aquela reputação ela vai ficando marcada para o seu domínio. A reputação, ela está em jogo para estabelecer se o resultado de imprensa de vocês vai ou não ter impacto. E a reputação do domínio que eu tô falando. E eu acho que é aqui que a gente bate na primeira tecla cultural dentro das agências. Os assessores de imprensa, eles são muito fechados, os assessores de imprensa dentro de uma agência, eles são muito fechados em torno do cliente que eles atendem. E a gente precisa desconstruir isso e os assessores de imprensa precisam conversar entre eles para definir qual é a estratégia do uso do mailing. Porque não adianta o assessor A da agência usar bem o mailing, fazer um mailing recortado, pensar bem na estratégia do mailing para evitar as denúncias de abuso e o assessor B dessa mesma agência, de repente fazer um mailing maior, fazer um mailing sem um recorte muito estratégico, porque vai atrapalhar o trabalho de toda a empresa. Isso é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa conversar. A gente precisa, as agências, em consultoria com a ferramenta de mailing, precisa sentar e conversar quais são os erros e acertos no uso do mailing de todos os assessores de imprensa. E, gente, tem
sabe? Tem, por exemplo, editorias que elas são incompatíveis de existir no mesmo mailing. Hoje mesmo eu peguei um mailing que tinha, vai ouvindo, o mesmo mailing envolvia coluna social, feminina e internacional. Gente, coluna social, o negócio ele é georreferenciado. A coluna social, ela vai querer falar sobre algo que interessa à sociedade de uma região. Não adianta você usar a coluna social Brasil inteiro, sabe? Então, esse tipo de falha acontece o tempo inteiro. O mailing internacional é um mailing altamente ligado com as agências de notícia, é um mailing que está pensando no que está acontecendo na Ucrânia, no que está acontecendo em Israel. Qual release que junta ao mesmo tempo coluna social, feminina e internacional? Eu te garanto que o título desse release já mataria essa pergunta. Eu falo, não faz sentido. Eu fiquei muito curiosa com relação a essa agência. E aí eu puxei alguns dados dela. São 16 assessores de imprensa. No mês de janeiro, cada um dos 14 assessores de imprensa tiveram uma denúncia de spam cada um. Teve um assessor de imprensa que teve 9 denúncias. Denúncia de spam, abuso, enfim, tudo a mesma coisa. E teve um assessor de imprensa, curiosamente, esse que fez esse e-mail meio bizarro, que teve 184 denúncias de spam, denúncias de abuso. Então, você percebe como o uso do mailing de forma estranha, gera as denúncias de abuso. Esses 184 denúncias de abuso, eu não posso dizer que foram relativas a esse mailing. É relativo ao mês de janeiro como um todo, sabe? Só que você percebe, um uso não estratégico gera as denúncias de abuso. E aí, essas 184 denúncias vão impactar os 16 assessores. Vocês são um grupo e vocês precisam atuar estrategicamente como um grupo, por causa do domínio da agência. Então, assim, se você não notou que teve queda nos seus resultados, usa essas dicas para que não aconteça com você. Já junta com a liderança da sua agência, cria uma política de uso do mailing, chama o seu fornecedor de mailing. A gente aqui no IMEX, a gente consegue fazer um diagnóstico dos melhores e piores mailings utilizados. A gente consegue fazer uma apresentaçãozinha bacana com quais as principais dicas para vocês melhorarem esse uso de mailing. E tem que criar uma política, uma governança de uso do mailing. Porque uma vez que você cai nessa reputação, é muito difícil se levantar, sabe? E a gente percebe que as pessoas, quando elas caem nesse problema, elas vão ter problema com o cliente vai cobrar e o cliente não vai querer esperar o tempo necessário para se recuperar uma reputação, porque leva meses. Se você tá me assistindo aqui, tá naquela situação assim, tô sentindo que os meus resultados caíram e eu não sei mais o que fazer. Não cai nos erros comuns, sabe? Quais são os erros mais comuns? Eu vou mudar o domínio da minha agência. Gente, é muito mais fácil você recuperar uma reputação do que você dar uma boa reputação para um domínio novo. Porque hoje os spammers, os hackers, eles fazem isso. Eles compram domínio e vão fazendo ataque, vão disparando e-mail e aí abandonam o domínio e compra outro. Também não cai na besteira de usar 2 ferramentas para disparar release. Por quê? Existe uma prática de spam chamada... peraí que eu esqueci o nome da prática. Snowshoe. Que é você usar estruturas de envio distintas para poder disparar o conteúdo para passar desapercebido pelos filtros de spam. Porque cada ferramenta tem uma personalidade, tem uma estrutura de envio com tecnologias proprietárias, entenderam? E aí... tem gente que acha que se enviar um pouquinho por uma ferramenta, um pouquinho por outra, vai conseguir mais resultados. Na verdade, vai conseguir menos resultados, porque é o mesmo domínio de agência conectado a 2 estruturas de envios muito distintas, tentando entregar conteúdo muito semelhante para a mesma lista de destinatário. Vai dar ruim, não faz isso. É melhor você criar uma parceria com uma única ferramenta e fortalecer aquela parceria do que você tentar usar várias ferramentas para tentar atingir o mesmo público. Agora que você entendeu que não tem caminho rápido para resolver essa situação e você não vai usar nenhuma desses macetezinhos que eu expliquei, se você achar que o resultado está caindo, você vai fazer o seguinte: você vai procurar sua ferramenta de mailing para poder fazer um diagnóstico, para a gente descobrir se você está ou não casando de forma correta os releases com os mailings que você está usando. Depois, a gente vai ter que rodar um diagnóstico para saber quais os jornalistas que denunciaram seus releases. A gente vai ter que ir lá pedir um perdão para ele.
de forma que a gente vai ter que enviar um e-mail específico para ele, assim, a sua agência vai ter que enviar um e-mail específico para ele, e ele vai ter que responder, vai ter que clicar, ele vai ter que fazer algumas interações com o e-mail que você enviou para poder, sensibilizar o filtro de spam. Isso não é uma vez, isso é uma rotina. E aí, por exemplo, o IMAX, a gente tem ferramenta e tecnologia para ir monitorando se isso já está sensibilizando positivamente os filtros de spam. Porque assim, o filtro de spam, da mesma maneira que ele é sensibilizado negativamente, ele pode ser sensibilizado positivamente. Tudo isso associado com uma nova mentalidade de uso do mailing, agora a galera vai estar filtrando direitinho. E a gente recuperou, a gente foi lá, pediu perdão, fez amizade de novo com os jornalistas que denunciaram os releases de vocês tendem a ir melhorando a reputação e a entrar numa zona de conforto, sabe? Onde problema de chegar no spam vai ser raro. Eu não falo que ele é impossível, mas é normal que a gente tenha 3% de ocorrência de spam num geral de campanhas. Só que quando você fere essas regras que eu expliquei para vocês, fica na casa dos 25%, 30%, sabe? É muito fácil saber quem tá com índice alto. E geralmente a gente faz esse diagnóstico quando os novos clientes chegam. O primeiro mês de um novo cliente na ferramenta é basicamente pedindo perdão e corrigindo erros do passado. Tanto é que os clientes no primeiro mês, eles nem sentem, assim, o melhor impacto da ferramenta. Eles começam a obter os resultados a partir ali de 20, 30 dias, porque já soltou release suficiente para a gente já monitorar exatamente quais são os bloqueios, sabe, quais são os erros do passado e tentar apoiar esse cliente de forma consultiva e construtiva.